Boa noite, eu sou Cristiane Faria e é uma honra estar aqui apresentando o 38º Congresso Online Advocacia 4.0. O tema que a gente vai tratar hoje é um tema bastante importante para as mulheres no Afeganistão. Para discutirmos essa temática que muito nos toca, trouxemos mulheres incríveis, cidadãs conscientes de seu papel na sociedade e Desculpa. Bom, então o tema que a gente vai falar hoje são as mulheres no Afeganistão. Para discutirmos essa temática, né, que muito nos toca, trouxemos mulheres incríveis, cidadãs conscientes de seu papel na sociedade e exímias profissionais nas áreas que atuam. Estão conosco essa noite a professora Fabiana Dalmais Paz, promotora de justiça, membro do Ministério Público, mestre em Direitos Humanos pela Universidade da Austrália, vice-presidente da ABMCJ. Boa noite, Fabiana. Olá, Cris, é um prazer estar aqui com vocês, com os nossos alunos queridos, e muito especialmente no meu curso, ladeada por essas mulheres incríveis, você, Cris Faria, professora maravilhosa, a professora Alice Bianchini, fantástica e minha amiga querida, a professora Maristela Basso, que com certeza eu vou aprender bastante hoje com a professora Maristela também. Um prazer estar aqui com vocês, obrigada. Obrigada, Fabi. Também estão conosco essa noite a professora Maristela Basso, professora de Direito Internacional da USP, doutora, livre-docente também pela USP, integra a lista de árbitros e internacional, né, na verdade, a lista de árbitros brasileiros de solução de controvérsias no Mercosul e várias outras instituições de câmaras arbitrais, tanto no Brasil quanto no exterior. Muito prazer e muito obrigada por ter aceitado o convite para estar conosco, professora. E também, para compor essa mesa, o nosso congresso, hoje temos a professora Alice Bianchini, doutora em Direito pela PUC, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, parecerista, tem vasta experiência em tema de direito das mulheres, violência doméstica. Muito obrigada, professora Alice. Oi, Cris, obrigada também pelo convite, uma alegria sempre estar aqui no meu curso, e hoje especialmente falar um tema tão difícil, tão pesado, mas que bom que a gente tem você, tem a Fabi e tem a professora Maristela Basso para a gente poder aprender bastante junto com essas maravilhosas mulheres. Obrigada. Bom, você que está no YouTube assistindo o nosso congresso, sabe também que a gente pode transmitir na rota de estudos e lá a gente tem emissão de certificado de horas. Então, você que está no YouTube também pode se cadastrar na rota do meu curso e aí vai ter certificado de horas. Nós vamos sortear 3 bolsas de estudo para pós em Direito da Mulher, então uma bolsa de 60%, bastante importante, então, ao final do nosso congresso, e vamos também sortear 3 bolsas de 100% para o curso de Prática Maria da Penha, ou seja, todos os temas que ladeiam aí o direito da mulher. Não deixe de participar, de interagir conosco, mandando suas perguntas. Bom, como eu disse, a gente vai falar das mulheres no Afeganistão. Sabemos que o direito das mulheres, né, no Afeganistão tiveram muitas vindas e vindas desde o início do século. As mulheres afegãs têm aí se mobilizado para conseguir cada vez mais liberdade e igualdade de gênero. Mas cada vez mais os homens cerceiam esse direito e tentam detê-las. Com a tomada do poder, lá em 1996, pelo Talibã, o direito dessas mulheres, a educação e ao emprego foi brutalmente suspenso. As afegãs só podiam sair de casa acompanhadas por um familiar, claro, do sexo masculino, e eram obrigadas a usar a burca, que cobrisse-as totalmente. Para falar agora sobre esses direitos humanos das mulheres, os desafios de enfrentamento que elas têm e fazer um panorama, né, de como funciona esses direitos humanos dentro aqui do Brasil e um paralelo com o Afeganistão, a professora Fabiana. É com você, Fabi. Obrigada, querida. Obrigada, Cris. Obrigada, meu curso. Um abraço, professor Marco Antônio, também. Aproveitar para convidar os nossos alunos para, de fato, fazerem essa pós-direito das mulheres, que está espetacular. Ela é coordenada pela professora Alice Bianchini, com a professora Silvia Pimentel. Eu tenho a honra de ser uma das professoras do curso.
Então, vamos estudar, que isso é bastante importante. Eu não posso deixar de fazer uma saudação inicial para 4 colegas minhas do MP, do Ministério Público Brasileiro, porque quando esse tema foi proposto para mim, mulheres afegãs, eu fiquei bastante preocupada em trabalhar esse tema, porque é bastante complexo e do ponto de vista do olhar meu, como mulher ocidental. Então, eu propus uma discussão no grupo do movimento de mulheres e algumas colegas deram várias contribuições interessantes. Ana Lúcia, do Ministério Público de Santa Catarina, Giovana Ferreira, do Ministério Público de Minas Gerais, Maria Sofia, também do Ministério Público de Minas Gerais, e a Silvinha Chaquier aqui, do MP de São Paulo. Então, eu propus aí uma discussão, uma mesa redonda para a gente discutir esse tema. Vamos lá, eu vou dividir aqui a minha tela para a gente começar a conversar. Vocês estão vendo aqui a minha apresentação? Dá para ver? A gente está vendo a sua tela inicial, na verdade, por enquanto. A tela inicial, então vamos lá. Aqui, vamos lá, apresentação do slide, nós vamos aqui para o começo, né? Conseguem ver agora melhor? Cris? Perfeitamente, Fabi. Joia! Então, como que a gente pode compreender a importância aí do sistema internacional dos direitos humanos das mulheres, né? Quais seriam os desafios para a efetivação desses direitos humanos das mulheres? Isso é uma pergunta que eu me fiz, a primeira reflexão, para a gente pensar esse tema das mulheres afegãs. A primeira preocupação que eu tive quando comecei a estudar esse tema, embora o meu tema de pesquisa, inclusive de mestrado, seja a questão de gênero e a violência doméstica e familiar contra mulheres indígenas australianas, né, portanto, um grupo específico de mulheres, eu tive essa preocupação de compreender um pouquinho a necessidade da gente debater esse tema sob a ótica das próprias mulheres afegãs, né? E o quanto um certo discurso, que é chamado de discurso orientalista, ele prejudica um pouco essa tendência. Então, eu vou falar sobre isso, sobre a importância do sistema internacional de proteção aos direitos humanos e algumas tendências aí para a gente compreender esse tema. Então, o que acontece? No Brasil, no março agora de 2015, uma estudante de direito, ela foi interrompida por algumas vezes por um fiscal de prova da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo. Por quê? Porque ela estava usando o que eles chamam de hijab, o véu, né? E a OAB alegou que o edital proibia de modo explícito o uso de qualquer objeto que cobrisse a cabeça, um boné ou até mesmo um véu. Em razão disso, a candidata foi realizar a prova numa sala reservada, o que acabou causando uma mobilização de um determinado deputado federal que propôs um projeto de lei, o 979/2015, que criminaliza a discriminação pelo uso de vestimentas ou paramentos religiosos. Essa referência, né, ela é estudada pela professora da USP também, a professora Francirose Campos Barbosa, junto com a professora Luana Baumann. Essa referência que eu coloquei aqui para vocês, do empoderamento múltiplo de mulheres muçulmanas em espaços públicos na França e no Brasil. O que diz a Constituição Federal? A Constituição Federal brasileira diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma dessa Constituição Federal. E aí a gente para pensar na questão da igualdade também. Todos os brasileiros são iguais perante a lei. E o Brasil ratificou o tratado, a Convenção CIDO, que é a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Portanto, essa legislação precisa e deve ser aplicada
no nosso país. E o que aconteceu na França também, e por que esse discurso orientalista é tão criticado, né? Como também explica a professora Franci Josi, o orientalismo é um sistema de conhecimento sobre o Oriente, geralmente produzido de forma distorcida e para agradar o Ocidente. Então, a gente tem que ter a preocupação quando a gente debate, a gente pensa, a gente faz a reflexão a respeito de direitos humanos de mulheres afegãs, que o protagonismo dessa discussão deve vir das mulheres afegãs, devem vir das mulheres muçulmanas, das mulheres que estão nessa situação, né? Na França, em 1989, da mesma forma que no Brasil, houve uma discussão também sobre o hijab, o lenço que cobre o cabelo até o pescoço, e algumas meninas foram expulsas das escolas arbitrariamente, porque dizia-se que era ofensivo ao Estado francês o uso dessas vestimentas na sala de aula. E qual é o problema dessa abordagem, né, do pensamento ocidental que se contrapõe ao pensamento oriental? O próprio presidente Sarkozy, na França, ele, quando foi eleito, ele criou o Ministério da Integração e Identidade Nacional, e que isso implicaria numa homogeneidade de identidades. O que significa isso? Significa uma adoção de uma prática um pouco, tanto quanto racista, um pouco quanto discriminatória em relação às mulheres islâmicas. Aqui no Brasil, estima-se que nós temos aí em torno de 1,5 milhão de pessoas da religião muçulmana. E o que nós temos que pensar quando nós pensamos na questão da mulher, na questão do desenvolvimento de gênero, da desigualdade de gênero, e todas essas questões que a Cris bem colocou no começo da fala dela, essas preocupações da comunidade internacional em relação aos direitos das mulheres afegãs. O Fórum Econômico Mundial, ele tem um índice, uma pesquisa bastante interessante, o World Economic Forum, né, o Gender Gap Report, que é o Índice de Desenvolvimento de Gênero, e aí, por curiosidade, eu fui pesquisar em que posições estariam aí os países que a gente está conversando aqui hoje, nessa noite, e eu me debrucei sobre a França, porque fiquei bastante curiosa com a questão do véu e dessas proibições do uso do véu. A Austrália, que é o país onde eu pude fazer o meu mestrado, o Brasil e o Afeganistão. Esse índice, ele estuda 156 países. Vejam que a França ocupa a 16ª posição no índice de desigualdade de gênero, na frente da Austrália, que possui a posição 50. O Brasil, infelizmente, pelo rumo errado que o Brasil vem tomando, nós ocupamos a posição 93, sendo que nos últimos 11 anos, nos últimos 10 anos, nós perdemos 11 posições, porque nós já chegamos a ocupar o Índice de Desenvolvimento de Gênero número 82, a posição 82 e 156 países. E o Afeganistão, que ocupa atualmente 2021 a posição 156 entre 156 países. Então, a preocupação de contextualizar esse índice do Fórum Econômico Mundial, que aborda a questão da participação econômica, da oportunidade de educação, da saúde, do poder político das mulheres, é compreender um pouco aonde que nós estamos, para sabermos onde nós queremos chegar e qual que é o papel do direito nessa trilha aí que a gente precisa percorrer. E aí a gente começa a pensar em alguns aspectos que às vezes eu não sei nem se eu estou falando do Brasil ou se eu estou falando do Afeganistão. A presença da exclusão social,
da pobreza, a desigualdade de gênero, democracias não totalmente consolidadas, né? Aqui no Brasil, nós temos que repensar essa questão da democracia e da concretude dessa democracia e a importância de fortalecer essa democracia. Então, quando a gente fala desses aspectos, eles são até um pouco similares entre o Brasil e Afeganistão, né? Com a questão de que no Afeganistão, atualmente, o regime democrático já caiu por terra totalmente e em que tomaram o poder os talibãs. Agora, o que dizem, o que as mulheres afegãs falam a respeito delas mesmas? Que essa discussão, ela não pode se limitar ao uso dos véus, ao uso das burcas. A questão é muito mais profunda e ela envolve questões bastante significativas, importantes para a vida dessas mulheres, que podem consistir na separação de famílias, na fome, na pobreza, na militarização, nos traumas associados a essa invasão de território. Então, vejam que até mesmo quando a gente pensa na discussão desses aspectos sociais em relação às mulheres afegãs, nós não estamos nos distanciando tanto de preocupações aqui no nosso país também. Infelizmente, também estamos de volta ao mapa da fome, também temos uma certa preocupação com a militarização e com o uso indiscriminado de armas e flexibilização, por exemplo, do Estatuto das Armas. Então, são todas questões que envolvem essa questão da desigualdade de gênero e os caminhos que o Afeganistão vai trilhar daqui para frente, e os caminhos também que nós temos que fazer a nossa lição de casa do Brasil e compreender quais são os caminhos que nós mesmas, enquanto mulheres brasileiras, vamos trilhar em relação ao nosso país. E quando a gente fala em desigualdade de gênero, a gente precisa conceituar no que consiste o gênero. Aí eu trouxe para a gente dar uma pensada nessa definição, que não é minha, é de duas professoras australianas no livro Gênero, uma perspectiva global, que eu indico para os nossos alunos para que leiam. A professora Connell e a professora Pierce, ambas professoras australianas, elas definem gênero como uma estrutura de relações sociais que se centra sobre a arena produtiva e conjunto de práticas que trazem as distinções reprodutivas sobre os corpos para os seios dos processos sociais. Portanto, gênero é uma construção social e a desigualdade de gênero é uma desigualdade que nós podemos observar entre homens e mulheres. E a gente não vai mais aprofundar a questão de gênero, porque aqui a gente precisaria de uma aula inteira para discorrer a respeito desse assunto e para pensar esse assunto. Mas, afinal, Fabiana, quando você fica aqui falando para a gente dessas questões de índice de desenvolvimento de gênero, de desigualdade de gênero, de pobreza, de problema de democracia, mas o que tem a ver isso com o direito? E aí a gente para pensar qual é o papel do direito na transformação dessa realidade. E o direito, ele pode servir e deve servir para o crescimento e fortalecimento do sistema internacional de difusão de parâmetros protetivos mínimos. A Constituição Federal, que a gente conversou aqui, logo no comecinho da nossa exposição, ela deve dialogar com os direitos humanos das mulheres. Nós temos que pensar no fortalecimento da atuação da sociedade civil por meio do movimento de mulheres e, inclusive, no caso das mulheres afegãs, através desse protagonismo das próprias mulheres afegãs. Além disso, quando a gente pensa em direitos humanos das mulheres, a gente não pode pensar no direito como ciência pura, nós temos que aliar a questão do direito à filosofia, à antropologia, à história, à biologia, a todas as ciências que podem nos auxiliar para destrincharmos todas essas questões. Então, um ponto importante quando a gente pensa em mulheres afegãs e o que sofrem as mulheres afegãs nesse atual momento, realmente
é uma situação bastante complexa, até como eu coloquei no começo da fala, elas ocupam a posição 156 no índice de desigualdade de gênero entre 156 países. Nós não podemos e não devemos ter a pretensão de salvação de mulheres muçulmanas. Nós não podemos e não devemos desrespeitar ou julgar o uso desse véu ou dessa burca. Isso pode ser um sinal da sua fé, da sua intimidade com Deus, da sua identidade religiosa. E aqui eu trago bastante o pensamento de uma feminista norte-americana, Angela Davis, que no seu livro sobre política e cultura, ela aborda bem uma certa vergonha que a Angela passou quando ela foi debater a questão da mutilação genital para mulheres no Egito. E justamente as mulheres do Egito faziam essa pontuação que o pensamento não pode ser com essa identidade, esses discursos de colonialidade e de opressão vindo, por exemplo, de uma norte-americana querer impor ao Egito qual é a melhor forma de decidir a respeito dos corpos e da disposição e da cultura dessas mulheres. E aí a gente vai pensar que esses contradiscursos, esses discursos de salvação, eles vêm muito no pós-11 de setembro, né, em que houve uma certa discriminação, preconceito, ou seja lá o nome que a gente possa dar, em relação a demonizar o islamismo e demonizar as pessoas que propagam essa fé. E isso tem produzido bastante efeitos complexos e complicados nessa questão. Então, existem algumas tendências que são importantes e alguns instrumentos internacionais, eu tenho certeza que hoje eu vou aprender muitíssimo com a professora Maristela a respeito desse aspecto, porque ela é uma expert nesse assunto, e com a professora Alice, que também tantas obras trata da questão da violência contra a mulher aqui no nosso país, mas existem vários instrumentos internacionais que podem auxiliar nessa transformação social. A Convenção CEDAW é um exemplo, a Convenção Belém do Pará, aqui no sistema interamericano, a Convenção de Istambul, são todos instrumentos jurídicos bastante importantes que podem e devem ser utilizados para fortalecer o direito das mulheres. Então, nós temos que pensar numa tendência, numa sociedade, numa abordagem que desconstrua esses estereótipos de gênero. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso a partir da Fabiana, promotora de justiça branca, que estudou, pesquisadora da questão dos direitos das mulheres, ou nós vamos fazer isso ouvindo essas mulheres orientais, ouvindo a opinião dessas mulheres, como elas pensam, como elas sentem essa questão em relação aos usos, aos costumes e a forma como elas encaram essa situação. Então, a tendência é que a gente possa e deva caminhar para valores civilizatórios do século XXI, né, e não retroceder, é claro, para práticas desumanas do passado, como a tortura, o apedrejamento, a violência. Tudo isso é sempre absolutamente inaceitável em qualquer país que queira ser um país civilizado, né? Então, se nós optarmos aí por essa civilização, por essa questão, há um largo caminho de respeito a ser percorrido por todos nós enquanto sociedade, para que nós possamos aí assegurar o direito dessas mulheres. Então, a gente começa a pensar e desenvolver uma cultura jurídica que tenha a prevalência do princípio da dignidade humana, com respeito aos direitos humanos das mulheres, compreendendo a perspectiva de gênero. Aqui no Brasil, o próprio CNJ, o CNMP já caminham nesse sentido
falando da necessidade do direito, fazer uma abordagem com perspectiva de gênero. Então, isso tudo é muito importante para a compreensão de vários fenômenos que atingem as mulheres. Nós temos que ter uma interpretação da Constituição Federal que seja aliada aos direitos humanos, né? Inclusive com a participação em audiências públicas. Nós temos que tecer essas pontes com outros saberes, com a sociologia, com a psicologia, com a antropologia, com a história. A gente tem que compreender e aceitar a nossa própria ignorância para que a gente possa estudar as outras áreas do conhecimento e fazer essa transposição de valores e compreender de forma mais ampla isso, fortalecendo, sem dúvida nenhuma, o sistema internacional de direitos humanos das mulheres. A própria Convenção CEDAW, ela trabalha com alguns princípios importantes, o princípio da responsabilidade estatal, o princípio da não discriminação, o princípio da igualdade, não é apenas aquela igualdade formal, mas sim a igualdade substancial, né? Então, nós temos que pensar exatamente em todos esses princípios que a CEDAW, por exemplo, a Convenção CEDAW, nos oferece, e o próprio Comitê CEDAW, que é um comitê bastante importante, faz o monitoramento dos países, da forma como esses países vêm tratando as suas mulheres. E nós precisamos pensar em avançar no desenvolvimento dos direitos humanos, e isso só se faz com o fortalecimento da democracia. Isso é bastante importante, tanto no Afeganistão quanto no Brasil. Fortalecimento da independência dos poderes, poder judiciário, legislativo, executivo. Não se pode compreender um poder se sobrepondo a outro poder, isso é a queda da democracia. E para a promoção de direitos das mulheres, a democracia é fundamental. Uma outra tendência importante é a promoção de diálogos internacionais que permitam essas trocas. Então, eu sou bastante otimista, realista, mas otimista, realista no sentido de compreender que o nosso país também tem as suas mazelas, também tem os seus problemas, também está muito longe em questão de desigualdade de gênero, mas, claro, há uma preocupação específica nesse momento geopolítico, nesse momento de queda da democracia, nesse momento de tensão no Afeganistão, que precisa de uma preocupação, de um olhar especial, mas que deve ser construído aí com essas mulheres aí que vocês estão vendo aí no cartazinho, as mulheres afegãs. E, para isso, é claro que a comunidade internacional pode e deve se mobilizar e deve tentar compreender e trazer essas mulheres para a mesa para que elas possam expressar o que elas pretendem, né? E da parte, por exemplo, da nossa Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, aqui em São Paulo, que eu presido, e a querida Alice Bianchini é a vice-presidente nacional, nós fizemos um manifesto em favor das juízas afegãs, são mais de 260 juízas que estão no Afeganistão, e isso é uma questão bastante complexa, porque essas profissionais atuaram em casos jurídicos e são mulheres de carreira jurídica, e isso tudo é bastante complexo, no nosso ponto de vista, fazer com que essas mulheres tenham risco, inclusive risco de vida é bastante delicado, e nós, inclusive, fizemos um trabalho junto ao Ministério Brasileiro de Relações Exteriores, tudo, para que seja possível abrir portas no nosso país, para que essas mulheres sejam aceitas, ajuda humanitária, para que essas mulheres possam vir para o Brasil, né? E, de qualquer forma, o protagonismo disso não nos pertence, né? Então, são essas as reflexões que eu queria trazer. Eu fico à disposição de vocês, aqui vocês têm o meu e-mail, fabirochapaz@gmail.com, também pelo Instagram, Fabi Dalmas Paz, está faltando ali que tem o Paz junto, mas é um prazer estar aqui com todos esses alunos queridos do meu curso, e agora
mais do que nunca, ouvir as professoras Maristela e professora Alice. Muito obrigada. Fabi, obrigada pela sua colaboração, muito rica. A gente sabe que quando o Talibã foi derrubado, né, em 2001, pelas forças militares dos Estados Unidos, as mulheres foram pouco a pouco reconquistando todos os direitos delas, né, inclusive o direito de ocupar cargo público. E agora muito se receia no sentido de que isso volte a perder espaço, aquelas regridam todos os direitos conquistados até aqui, né, e que elas voltem principalmente para a esfera doméstica, né, que esse olhar masculino, esse olhar do Talibã, ele é muito presente. E para falar exatamente sobre isso, né, a mulher da horda, da versão perfeita do homem, a professora Maristela Basso está conosco. Por favor, professora. Muito obrigada pelo convite, obrigada essa oportunidade de eu estar com vocês, é um privilégio mesmo, essa mesa de trabalho, não tenho certeza que não são vocês que estão ou vão aprender, sou eu que estou aprendendo e já, com a Fabi, já tomei nota aqui de uma porção de coisas que eu preciso prestar mais atenção. Bom, eu fiquei, assim, bem no meio, né, entre as duas colegas, talvez até porque eu vá trazer uma inquietação no que diz respeito a uma constatação de que quanto mais desenvolvido é o país, o quanto mais desenvolvida é a cultura, menos obstáculos as mulheres encontram para se realizarem, para se desenvolverem e para ocuparem os mesmos lugares que o homem. E, por outro lado, né, quanto mais atrasado é a comunidade, quanto mais atrasada é a sociedade, quanto mais atrasado é o país, mais ela se encontra numa posição de submissão, e até mesmo inexiste na sociedade, não é vista, não ocupa nenhum lugar. Então, já adiantando praticamente a conclusão aqui da minha fala, a lógica dessa minha exposição pequena é no sentido de que os direitos das mulheres, as suas conquistas, a sua igualdade relativamente ao homem, esse conjunto, né, de benefícios, está diretamente relacionado ao grau de desenvolvimento da sociedade que nós estamos examinando naquele momento. Isso significa que para chegar a essa conclusão, que não é nenhuma novidade, qualquer um de nós sabe, os antropólogos se debruçaram sobre todas as tentativas de demonstração disso, então eu não estou trazendo aqui nenhuma novidade, mas eu estou convidando a voltar a refletir sobre essa constatação, porque ela é muito importante quando a gente fala dos direitos das minorias e das mulheres hoje. Um pouco examinar o que aconteceu para que tantos países tenham ficado ainda num estado ou num estágio pré-civilizatório, né? Em um estágio, inclusive, tribal, no que diz respeito às diferenças entre as pessoas, especialmente entre homens e mulheres. Então, eu propus justamente por digamos, uma tentativa de estimular os debates e até uma tentativa de gerar uma controvérsia, quando eu propus falar da mulher da horda, ou seja, um conceito de mulher antigo, né, daí muito antigo. Então, com esse título, A Mulher da Horda, eu estou procurando trazer a reflexão, o olhar para trás, né, voltar com ele lá na origem, como é que a mulher era vista lá na origem, lá na antiguidade, lá na horda, até a mulher dos dias de hoje. Será que, ao final da minha fala, eu vou poder concluir que a mulher hoje, embora todo o avanço que a gente obteve por meio das normas internacionais que a Fabi tão gentilmente nos trouxe, será que mesmo diante desse arcabouço legislativo e principiológico, sobretudo internacional, e da experiência dos países mais civilizados, a mulher está numa posição muito melhor do que estava na horda? Não sei, né? Vamos tentar
aí trazer alguns dados para a gente refletir. Quando a gente fala da horda, a gente lembra do homem da horda, né? Um dos clássicos do Freud é Totem e Tabu, né? O Freud tem dois grandes clássicos que a comunidade leiga pode ler sem nenhum problema. Um é o Totem e Tabu, e o outro é o livro sobre a interpretação dos sonhos. O resto, então, dos estudos, dos escritos dele, pode se dirigir já mais a uma classe dedicada à psicanálise, à psicologia, à psiquiatria, mas digamos que esses dois grandes clássicos de Freud são acessíveis a qualquer um de nós. No Totem e Tabu, o Freud nos fala do homem da horda. Quem era o homem da horda? Era o pai que todos os direitos tinha, o pai que, quando chegava em casa, sentava na cabeceira da mesa, o pai que, então, governava a família, governava os filhos, o pai que incorporava a lei, né? O pai que tinha direito a se relacionar com todas as mulheres da horda, ele podia escolher as mulheres, as parceiras sexuais. Tanto é que os filhos, num determinado momento, vão embora da casa do pai, mas sonham em voltar e matar o pai, né, o pai da horda, para poder, então, se relacionar sexualmente com todas essas mulheres. Então, toda a história lá da horda, lá da antiguidade, lá dos nossos primeiros passos sobre a Terra, se dirigem a focar o homem enquanto o pai da horda, o chefe da família, aquele que tinha acesso, direito a todas as mulheres, aquele que governava os filhos, a tal ponto que aí vem o arquétipo de que os filhos, homens, só conseguem mesmo encontrar um lugar no mundo depois de matarem o pai, né? Não fisicamente, mas tirarem esse pai da horda, da sua psique, da sua vida, então eles conseguem seguir com uma vida própria. Então, já lá na origem, a mulher não tinha espaço algum, né? Se o importante era o pai da horda, não se falava da mãe da horda, não se falava da mulher da horda. Ela ali não tinha nenhum lugar, tanto que ela estava ali e poderia ser escolhida e usada pelos pais das hordas a qualquer momento. A vontade delas pouco importava. E quando elas não eram mais desejadas, não eram mais queridas, elas eram trocadas por outras e assim sucessivamente. Então, já na origem lá de que nos fala Freud, a mulher não tinha lugar algum, não tinha nenhuma importância, né? Depois, já avançando um pouco em direção à Idade Antiga, nós vamos ver que a mulher passa, então, a ser vista como um resultado defeituoso do homem. Na verdade, Deus, seja lá ele qual for, ele quis trazer para o mundo um outro homem, mas houve aí um defeito, houve aí um fracasso e saiu a mulher. Então, a mulher como o resultado insatisfatório do homem, como o resultado de um homem que não deu certo, né, porque era para ser homem, e deu aí mulher, e, portanto, esse corpo nada mais essa criatura nada mais é do que o resultado fracassado de um homem que se tentou colocar na face da Terra e não se conseguiu. Então, essa perspectiva que eu estou dizendo lá do pai da horda, da mulher na antiguidade, ora, isso vai entrar como arquétipo, né? Isso vai entrar no nosso inconsciente coletivo, de tal forma que nós vamos chegar até o século XVIII com essa visão de que a mulher era algo menos importante, porque ela não tinha um lugar de proeminência na horda, na família, e ela era nada mais do que o resultado fracassado, que não deu certo, ruim, né, de um homem. Tanto é que nós vamos ver que no século XVIII, as bruxas, as mulheres que tentavam ocupar algum espaço, as mulheres que tentavam se posicionar ou que tentavam ocupar um lugar naquela comunidade, ainda que pequena, ou que saíam em defesa de outros, elas eram as bruxas, ou seja, as loucas. E a primeira coisa que se fazia era capturá-las e queimá-las, porque se podia queimar, elas não tinham um espaço na sociedade
que o homem tinha, né, de poder ser julgado, considerar os seus argumentos e aí ser absolvido. Não, elas eram imediatamente como algo que não deu certo, e veja como não deu certo, que é uma bruxa ou enlouqueceu, que vamos queimá-la para que não fique aí nada para contar história sobre essa criatura. E a primeira coisa que se fazia é da captura a queimá-las ou a enforcá-las, enterrá-las, sacrificá-las, era cortar-lhes o cabelo. Ou seja, tirar delas os sinais femininos, né? Para realmente ficar ali nenhum elemento que pudesse nos revelar que havia um corpo que era diferente do homem, o que poderia ser desejado pelo homem. Tanto que o ato de cortar o cabelo até hoje, geralmente, quando as moças aparecem em casa com os cabelos bem cortados, bem curtos, os pais costumam dizer, nossa, ela deve estar passando por um problema, porque a primeira punição que se faz a uma mulher é cortar-lhes os cabelos de forma muito curta, né? É isso que as mulheres vão fazer na Belle Époque, a garçonnière, que elas vão cortar o cabelo à moda masculina e ficarem ainda bonitas para dizer, olha, eu mesmo cortei meu cabelo, eu quis cortar o meu cabelo e eu me sinto feminina assim. Então, tem toda essa história da captura das mulheres no século XVIII, as torturas que elas passavam, e que tudo isso começava, evidentemente, por cortar-lhes o cabelo, fazer-lhes cicatrizes no rosto ou no colo, né? Esconder-lhes o corpo e depois, então, queimar, porque elas, evidentemente, não tinham nenhuma importância, e aquelas que conseguiam, de alguma forma, manifestar alguma vontade, ou lutar pelos seus direitos, ou pelos direitos de alguém, por uma melhor condição de vida, elas eram bruxas, eram loucas. Então, de loucas e bruxas do século XVIII, e nós vimos tantos exemplos, Joana d'Arc é um deles, mas existem centenas de outros. A literatura e o cinema são bem profícuos em nos mostrar casos verídicos de mulheres, então, que entre século XVII e século XVIII sofreram muitíssimo apenas por serem mulheres e apenas por quererem ocupar um espaço ou mostrar alguma habilidade para o trabalho ou para a literatura, para a cultura, enfim. Bom, no século XVIII, aí, das bruxas, nós vamos, com essa perspectiva da mulher, do feminino, até 885, 886, ou seja, fim do século XIX, quando Charcot, professor Charcot, Jean-Martin Charcot, um médico psiquiatra na França, ele começa a tratar das mulheres que, então, eram consideradas loucas, elas eram todas internadas num hospital específico para elas, que ficou muito famoso na literatura psicanalítica, e nesse hospital eram internadas as mulheres ditas loucas, que eram aquelas que não obedeciam seus maridos, ou que não queriam casar com aqueles homens determinados pelos seus maridos, ou que, espancadas pelos seus pais, irmãos ou maridos, saíam na rua pedindo socorro, né? Aquelas que ousavam escrever, ousavam querer saber ler, elas eram internadas nesse hospital. E lá Charcot, professor Charcot, que então era um psiquiatra, estudava essas ditas loucas, e começou a verificar que num grupo dessas loucas, havia umas que tinham uma loucura, mas não precisavam ser atadas em camisas de força, nem colocadas em celas, porque elas não atentavam contra a vida das outras pessoas, e ele começou a achar, e essas mulheres tinham uma vida social, podiam se comunicar normalmente, e de repente tinha uma explosão, ou de repente ficavam com o corpo paralisado de um lado, ou de repente as pernas não se lhes respondiam mais, mas elas tinham lucidez, elas tinham inteligência normal, mas tinham, digamos, essa pequena grande falha, né, que era sintomatizar, pôr no corpo sintomas de efeitos que eram, na verdade, de ordem psíquica. Então, o professor Charcot começa a enquadrar essas mulheres no que ele chamava de histéricas. Histéricas por quê? Porque, segundo ele, esses sintomas que adivinham
no corpo, né, uma paralisia, um ataque de fúria, ela se debatia contra a parede, enfim, são muitos os sintomas, nada mais era do que o resultado de uma condição feminina não realizada, quer dizer, de algo que tenha ficado no campo da sexualidade não resolvida, e por isso eram tidas como histéricas, porque elas apresentavam lucidez e, ao mesmo tempo, momentos de ataques que Charcot começou a chamar histéricos, porque hístero significa útero. Então, ele chamava-as de histéricas, porque, segundo ele, esses sintomas adivinham de uma irrealização de intenções sexuais por conta das inibições que elas passavam. E aí começa a estudar as histéricas, parênteses, os homens também, existem homens histéricos, mas, naquela época, a histérica é porque vinha relacionado à expressão hístero, que era útero, mas há também homens histéricos, mas eu estou falando aqui das mulheres. Então, logo vamos lembrar que as histéricas do professor Charcot, na França, ficaram conhecidas no mundo todo. Olha, existe um médico na França, psiquiatra, que está estudando mulheres que aparentemente são normais e que, de repente, têm sintomas absurdos no corpo, de dor, de paralisias, de doenças graves, mas intercalam esses períodos com uma lucidez. Elas não são as loucas, aquelas de todo gênero, que também estão internadas naquele hospital. Tanto é que, vamos lembrar, Freud, jovem ainda, formado em Viena em neurologia, né? Ele era um médico neurologista, ele então, jovem, formado, ele se vê impressionado, já pensando em tratar as doenças da psique de uma outra forma, relativamente à psiquiatria do fim do século XIX, Freud vai sair de Viena para estudar com Charcot, na França, as histéricas. É aí que Freud começa a revolução que ele vai fazer na psicanálise e, sobretudo, aqui trazendo a questão das mulheres, vai revolucionar também a maneira como as mulheres passam a ser encaradas a partir do final do século XIX, início do século XX. Então, vejam, nós aqui pensemos que as mulheres vão de inexistentes nas hordas, sem nenhuma importância, à antiguidade, onde elas eram consideradas uma versão mal feita dos homens, um homem que fracassou, que não deu certo, saiu no corpo de mulher, de caçadas, cortadas às vezes o cabelo, feitas chagas em seu corpo, né? Queimadas, elas vão à posição de histéricas e de vir ao século XX, bom, também existem as histéricas, existem as neuróticas e existem as psicóticas, claro, mas vira para o século XX, né, que é esse que nos acompanhou até pouco tempo, onde a mulher, então, passa a ser objeto de muito maior preocupação, porque elas, com esse histórico de inexistentes, de mal-sucedida versão dos homens, marginalizadas, né, queimadas, consideradas histéricas, loucas de todo o gênero, elas entram no século XX com uma tarefa muito importante, que era de mostrar que esse tempo tinha passado e que elas deveriam ocupar um lugar de igualdade com o sexo masculino e, portanto, eram iguais. Não era uma versão mal sucedida, nem todas eram histéricas, nem todas eram loucas de todo o gênero, nem todas deveriam ser queimadas, como nenhuma deveria, ou seja, elas começam então a galgar mais coragem para conquistar os seus direitos. E aí nós vamos ver o século XX, é um século no qual as mulheres começam, lá desde a Belle Époque, a mudar o seu vestimento, né? Dos longos vestidos, que não mostravam o corpo, a vestidos mais curtos, né? De cabelos longos, que eles se escondiam o colo e o pescoço, para cabelos mais curtos, elas começam, então, a estudar, elas começam, então, a se formar nas faculdades, mas sempre em pequeno número, depois elas vão aumentando. Bom, onde eu quero chegar, fazendo curta essa conversa longa? Que o século XX foi um século muito importante de lutas, mas de difíceis lutas, de batalhas dramáticas e difíceis de serem obtidas por esses arquétipos
que perseguem a mentalidade geral, né, a sensibilidade e a mentalidade médias das nações. Então, sempre nós oscilamos entre aqueles que acreditavam que nós não somos e não éramos uma versão mal-sucedida, àqueles que nos consideravam alguma coisa e nos davam algum lugar. Mas foi sempre um lugar que nós ocupamos no século XX de lutas difíceis, de dar 1 ou 2 passos para frente, 3, 4 passos atrás. Não foi fácil. As conquistas que obtivemos desde a declaração da ONU, que eliminou todas as discriminações contra as mulheres, vamos ver, ela é uma declaração dos anos 70, né? A Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU, é de 48. Nós esperamos até 70 para que fosse preciso dizer, mas a mulher também é homem, mulher também tem aqueles mesmos direitos, tanto é que vamos fazer agora um documento específico sobre elas. Então, foi fazer um documento específico sobre elas, o reconhecimento de que elas não são iguais àqueles homens que estão lá com seus direitos consagrados na 48, na Declaração de 1948. Então, sempre foi uma luta com alguma vitória e também alguns passos para trás. Bom, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, o cenário geopolítico internacional vai se dividir entre países desenvolvidos, em desenvolvimento e menor desenvolvimento relativo, e nós vamos começar a observar que nos países onde a cultura mais avançou, onde a literatura mais avançou, onde houve maior desenvolvimento, as mulheres melhor se posicionaram, porque acompanha o conceito cultural, o desenvolvimento das artes e da ciência, o entendimento melhor da mulher na sociedade e a sua igualdade ao homem, ao sexo masculino. Então, e quanto menos desenvolvido é o país, quanto mais ele ficou num estado de subdesenvolvimento, né, de desenvolvimento menor, quanto mais ele ficou arraigado a culturas tribais ou a culturas pré-civilização, mais o cenário ficou desfavorável às mulheres, porque aí eles ficam atrelados àquele arquétipo de que elas não têm lugar na horda, de que elas são versões mal-sucedidas, de que elas só existem enquanto acompanhadas do seu pai, do seu irmão, do seu marido ou de alguém do sexo masculino. Elas, per se, como um corpo único, não devem e não podem ocupar nenhum lugar na sociedade. Então, nós vamos ver o mundo, no que diz respeito às mulheres, dividido em 2 partes. Os que entendem as mulheres e veem elas na perspectiva do processo civilizatório igual ao homem, e os que não veem, porque nem chegaram ainda aos valores civilizatórios que nós encontramos no século XX e agora início do século XXI. Quando a gente olha, agora já vou ir para o final, especificamente para o Afeganistão, ora, o Afeganistão está numa região chamada Oriente Médio, né? Já está aí Oriente Médio, onde existe uma cultura média, que não é a ocidental, e tampouco é mais aquela originária primitiva. Eles estão numa espécie de limbo, de meio termo. E nesse meio termo, as mulheres não ocupam nenhum lugar na sociedade. Nenhum. Que lugar esta versão mal resolvida e fracassada dos homens poderia ocupar? Nenhum. Elas estão aqui para servir aos homens, servir a sua família, né? Com os trabalhos domésticos, com o que é preciso fazer, e servir a seus maridos e a família dos seus maridos depois. Por isso, elas não têm nenhuma importância. Ou seja, esses países ainda cultivam esses arquétipos que eles não conseguiram se livrar justamente porque o caldo de cultura da sociedade, ele ainda é tribal, ainda é pré-civilizatório. Ele não é esse que nós, aparentemente, cultivamos no Ocidente. Então, quando a gente olha para as mulheres afegãs, e a Fabi falou muito bem do que elas conseguiram nos últimos 20 anos, foi artificial. Por que foi artificial? Porque a cultura não mudou. Enquanto se estavam formando mulheres na escola, aqui, lá, colar, a cultura tinha uma bola de ferro para baixo, assim,
uma corrente de ferro que prendia e ela não evoluía. Tanto é que, quando sai a força americana, cai por terra toda essa, digamos, todo esse aparato que fora criado na superfície, sem mergulhar ali nas profundezas, porque não houve tempo dos princípios democráticos e do império da lei, império do direito e dos direitos humanos nesses países. Foi uma conquista temporária, foi uma conquista obtida na superfície, enquanto que aqui embaixo ainda a sociedade machista cultivava aqueles padrões do homem da ordem, da antiguidade. Então, quando nós olhamos para o Afeganistão e nós vemos que as mulheres lá, nesse momento, regrediram ao tempo das suas mães, das suas avós, das suas tias, e nós nos sensibilizamos com o fato de que, neste momento, as mulheres no Afeganistão, elas estão lutando para poder usar uma roupa que seja da tradição afegã, antes da burca, ou roupas à moda ocidental, que lhes são mais leves, elas possam passar menos calor. Ou seja, elas estão voltando a reivindicar direitos que, ora, estão lá, né, pré-civilizatórios, quando as mulheres queriam, então, pelo menos, poder usar uma vestimenta digna, mas que fosse compatível com a temperatura, com a estação do ano, calor, frio, assim, tá. E também sem querer dizer, olha, não são as nossas roupas, mostrando ou não mostrando o corpo, que nós deixamos de ser menos ou mais desejosas ou desejadas pelos homens, porque a maneira de cobrir a mulher significa cobrir os seus predicados, as suas, digamos, a sua atraência, né? Então, quanto mais ela estiver fechada, menos risco correm os homens de se sentirem atraídos por elas, e atraídos por elas perderem a cabeça, matarem o vizinho, matarem o irmão, se indisporem com seus rivais. Então, é uma proteção até para o reino masculino, que elas estejam cobertas, que elas estejam ali sem nenhuma chance de atração ou de sedução relativamente ao sexo masculino. Então, as nossas irmãs do Afeganistão, hoje, elas estão clamando por muito pouco, relativamente ao que elas conquistaram nos últimos 20 anos, mas conquistaram de forma artificial, porque tão logo saiu o invasor, elas regrediram. E não são só elas, são as crianças, são as meninas que são circuncisadas, são os meninos que no Afeganistão, no Paquistão, naquela região, nós sabemos que as mulheres, justamente por serem objeto de desejo, e o desejo poder ser incontrolável por parte dos homens, elas não podem dançar em público, as mulheres, e muito menos dançar em público mostrando partes do seu corpo. Por isso que os trajes tradicionais do passado foram abolidos e dado lugar a esse grande lençol que vem por cima e não aparece nada. Então, elas não podem nem dançar e nem mostrar partes do seu corpo. Então, o que fazem os homens naquela região, mas estamos falando do Afeganistão e do Paquistão também, esses homens buscam meninos, crianças do sexo masculino e jovens do sexo masculino, nas camadas mais pobres da sociedade. Esses meninos são muitas vezes arrancados dessas famílias ou são negociados mediante um pagamento de um aluguel ou comprados, são levados para as famílias dos afegãos com um pouco mais de renda, de status, e lá esses meninos dançam, podem dançar com pouca roupa, vestidos de mulher, assim, com o top e a saia curta, ou só um biquíni, uma roupa menor. Eles podem dançar como se mulheres fossem, meninas fossem, e depois, contra eles, esses garotos podem ser cometida toda sorte de brutalidade sexual. E depois, quando esses meninos já estão aí com 16, 17 anos, são devolvidos, jogados fora, porque há outros mais atraentes para serem capturados. E há boates, existem discotecas no Afeganistão e no Paquistão, onde isso é feito à luz da lua, né, e do sol, porque também existem de dia também, e todos nós sabemos, nós ocidentais sabemos,
Os Marines americanos debelaram muitas dessas discotecas, muitas dessas boates, em defesa desses meninos, mas não conseguiram fazer com todas, né? Tem muitas lá. Então, o problema das mulheres no Afeganistão é um problema secular, né? E não é só lá, é em todos os países onde não há desenvolvimento cultural, onde os princípios civilizatórios não estão impregnados, onde ainda há arrogância por parte de certas camadas da sociedade sobre outras camadas da sociedade. E, enquanto isso acontecer, nós vamos viver com essas diferenças e com esse sofrimento que aí está. Bom, o que fica de mensagem aqui é que só a educação, só a cultura, só o desenvolvimento, só a leitura, só o estudo, só a informação poderá nos tirar desse abismo, né, que é o da discriminação, né? Vamos ver hoje, no discurso do presidente Bolsonaro na ONU, ele diz que o Brasil é um país onde não há discriminação, onde não há diferenças, onde não há preconceito. E conclui dizendo, sim, desde que nós estejamos falando de uma família tradicional. Bom, o que é uma família tradicional? A heterossexual. Bom, então, família tradicional já vai bem contra essa afirmação. E ainda demais, ele diz que os irmãos do Afeganistão poderão vir para o Brasil, que o Brasil está com as portas abertas para recebê-los, desde que cristãos. Né? Bom, então, nós estamos no Brasil, o Brasil é um país civilizado, o Brasil é um país que tem crescido, o país é a sexta ou sétima maior economia do mundo, uns dizem nona, mas ainda há aí alguns lugares onde a luz não chega. Então, temos muito que fazer. E essa geração que está aí mais nova, essa revoada de moços e moças que estão aí, alunos de vocês, meus talvez, que vão ficar com essa tarefa, né? E não é uma tarefa fácil, mas o caminho já está parcialmente pavimentado. Portanto, eu desejo a todos boa sorte, agradeço a oportunidade, e quem sabe, ainda nessa vida aqui, nessa passagem, eu ainda vá ver mais igualdade do que desigualdade, que é o que eu vi nos últimos, pelo menos, 50 anos. Obrigada. Professora Maristela, obrigada pela fala da senhora. Muito importante essa evolução, né? A senhora nos contextualizar toda essa evolução, essas conquistas. Sabemos que há muito por fazer ainda, embora cada um de nós façamos a nossa parte, ainda tem muito para construir. Tem muito a ser feito ainda. E como a senhora disse, não é para todo mundo que tem luz, né? Tem muito lugar que a luz não chega ainda. Bom, eu esqueci de falar, nós temos uma parceria com Amigos do Bem, então você que está nos assistindo no YouTube, aqui do lado tem um QR Code para que vocês possam fazer as doações e ajudar de fato quem precisa, ou seja, a gente vai fazer chegar a doação, qualquer quantia é bem-vinda e faz toda a diferença na vida de quem precisa. E para finalizar o nosso congresso, eu vou trazer a fala da querida professora Alice Bianchini. Boa noite, Cris, boa noite a todos que estão e todas que estão nos assistindo. Eu falava no começo, né, é um momento impactante, realmente, o tema é impactante, a doutora Fabiana, né, a nossa querida Fabi, trouxe muitas informações impactantes, a professora Maristela Basso trouxe mais informações impactantes, e eu vou continuar nessa toada. Infelizmente, não tenho boas notícias para trazer, eu vou trazer também muitas informações impactantes, então vamos todos respirar fundo, né, muito fundo, vamos pensar que, na verdade, eu acho que eu gosto sempre de trabalhar uma frase: o que não se mede não se muda. Então a gente precisa ter a medida, precisa ter o conhecimento completo, precisa ter o conhecimento profundo para que a gente possa então perceber o tamanho do problema e também o tamanho do nosso desafio. E se é uma coisa que com certeza a professora Mariana Basso, a querida Cris e a querida Fabiana também, né, sabem, é lutar, né? Então é bem por aí mesmo, e eu começo dando, professora Maristela, uma informação bem triste, porque conforme os dados
coletados em vários países, inclusive no Brasil, no ano passado, nós vamos precisar ainda, né, de 135 anos para conseguirmos a igualdade entre homens e mulheres. Então, quer dizer, nesse contexto que a gente vive hoje, 135 anos, né, é de pensar em, poxa vida, então eu vou para a casa dormir, né, na verdade todos nós já estamos em casa, né, mas parece que a gente precisa, então, não adianta toda a nossa luta, todo esse empenho, a nossa Constituição vai fazer 33 anos que ela diz, né, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e a gente está ainda um projeto de lei, por exemplo, bastante recente, que determina, então, que lá no painel eletrônico do parlamento, né, tanto da Câmara quanto do Senado, fique apontando, por exemplo, quando uma parlamentar não está ausente, mas sim em licença maternidade. Porque o que está acontecendo hoje é que a parlamentar está em licença maternidade e fica apontando lá no painel eletrônico que ela está ausente, inclusive saindo matérias dizendo, a deputada federal tal é a que mais faltou no Congresso Nacional, né, tem não sei quantas faltas, e na verdade ela estava em licença maternidade. Quer dizer, então só para a gente pensar o quanto que a gente ainda tem para evoluir nessa questão dos direitos das mulheres. Mas eu começo aqui chamando a atenção, todos que estão nos assistindo, pelo menos temos coisas boas aqui acontecendo hoje no nosso evento, que a Cris já fez menção, que é o sorteio, né, de bolsas, né, então vários sorteios de bolsas que serão feitas, que será feita. Temos a professora Fabiana, que é a nossa professora, então, do curso de pós-graduação, como ela mesma falou, é direito das mulheres, e a gente trabalha a questão dos direitos civis, a questão do direito penal, a questão do direito de família, a questão dos direitos políticos, e aonde mais tem problema, né, exatamente na questão dos direitos políticos das mulheres. E temos também, como foi mencionado pela Cristiane, bolsas também para o curso de prática da Lei Maria da Penha. Aí eu fiz um levantamento de mais de 100 questões controvertidas só da parte criminal da Lei Maria da Penha. Então, é um trabalho bem de fôlego mesmo. E eu vou começar aqui fazendo, então, algumas observações a partir de um compartilhamento de tela que eu fiz aqui, e muito, né, na linha do que foi dito até agora pelas minhas colegas, porque realmente, né, nós temos muitas questões aqui para a gente trabalhar, e começa a questão, eu vou fazer uma abordagem mais específica exatamente da questão das mulheres e a partir deste segundo momento, né, do Talibã no poder. E eu começo, então, na verdade, fazendo um convite aqui. Esses slides que eu vou mencionar aqui, eles fazem parte da postagem que eu fiz hoje na minha rede social, né, tanto no Instagram, Facebook, Twitter, estou como @professora Alice. Eu tenho 2 postagens sobre esse tema. Quem quer se aprofundar nesse tema, então, fica aqui essa sugestão de dar uma olhadinha nesse material que eu postei hoje e o outro que eu postei há uns 15 dias atrás sobre o tema, né? Então, rede social, @professora Alice. E a gente começa com essa preocupação, e uma preocupação exatamente para a gente não entrar na onda do islamofobismo, né? Sempre uma preocupação, um alerta em relação a isso, e a questão é exatamente essa, né? Tomar muito cuidado, porque nós temos setores, segmentos, e nós não temos um todo. Então, só um cuidado que a gente sempre tem que ter quando a gente fala desses assuntos muito sensíveis. E aí, depois disso, a gente pensar um pouquinho, né, o que está acontecendo com as afegãs. Elas estão com medo, mas também estão com desesperança. E eu começo aqui trazendo uma fala de uma afegã que não quis se identificar com o seu nome, né, porque ela estava efetivamente temerosa em relação a isso, mas falando bem na linha do que foi falado pela Fabiana e pela professora Maristela, sobre essa questão da possibilidade de retrocesso, né. Então, ela fala assim, os maiores avanços dos últimos 20 anos foram a Constituição, a democracia, a liberdade de expressão e de imprensa, o trabalho das mulheres fora de casa, a liberdade de movimento das mulheres. E ela diz tudo o que estamos prestes a perder. Então, há sim um sinal amarelo, há sim um sinal de preocupação para que a gente possa compreender, então, e já com mais do que sinais, né, com evidências de que os direitos que foram ainda que conquistados, né, a duras penas, e ainda que, como a própria professora Maristela falou, ainda, né, muito na borda esses direitos, porque quando a gente vai olhar lá no fundo, a gente vê que a cultura não mudou de fato,
mas esses direitos já eram um ponto de partida, eles ainda não eram um ponto de chegada, mas nem sequer esse ponto de partida está sendo preservado. E aí a gente vem, né, com uma informação, por exemplo, comparando, então, o Afeganistão e o Brasil mesmo, pelo menos no Afeganistão havia, né, formalmente a presença de 1/4 de mulheres no parlamento. Aqui no Brasil, agora nessas últimas eleições, como a gente melhorou muito, a gente tem 15% quando a gente melhorou muito, né? E aí só chamando a atenção de que o Afeganistão não está tão longe, né? O quanto que aqui no Brasil nós também temos, né? Eu acho que claro que a gente tem que olhar para o Afeganistão e estamos olhando, mas sempre não perdendo de norte o que está acontecendo aqui no Brasil também. E eu falo a partir da mensagem trazida tanto pela professora Fabiana como pela professora Maristela. E aí, quando a gente olha, né, esse alerta também que a própria Malala está fazendo, e ela diz, olha, o que está acontecendo, ela é uma paquistanesa, né, e ela olha o que está acontecendo no Afeganistão, e ela diz exatamente isso, né, agora, após a notícia da volta do grupo ao poder, Malala expressou seu temor pelas vidas das mulheres e das crianças afegãs e pediu ajuda dos líderes mundiais para uma ação urgente no Afeganistão, né? Ela que já foi vítima, todos nós conhecemos a história da Malala, então ela manifesta a sua preocupação objetiva em relação ao que está acontecendo no país vizinho do seu de nascimento. E aí temos que ficar, sim, atentos e atentas a essa questão e entender toda essa complexidade. A professora Maristela trouxe com dados muito importantes, a professora Fabiana também, né, a tomada do poder pelo Talibã, as mulheres afegãs temem pelos seus direitos e por suas vidas. O grupo diz que elas não têm por que recear, mas o histórico nos mostra outro cenário. E aqui eu capturei um trechinho muito pequeno, né, e aí com a tradução, de um momento que os chefes, né, do governo talibã estão fazendo a sua fala. E eles dizem, e nós vamos garantir seus direitos, falando das mulheres, né, dentro dos limites do Islã. E essa é a grande preocupação de toda a comunidade internacional, inclusive também das pessoas que moram no Afeganistão, porque o que seria exatamente esse limites do Islã? E aí, dentro dessa perspectiva, o que a gente já viu, e aí nós estamos agora, recentemente, no dia 4 de setembro, né, quando houve um protesto pelos direitos das mulheres em Cabul, que é a capital do Afeganistão, e naquela ocasião as mulheres afirmaram que o Talibã as alvejou com gás lacrimogêneo e spray de pimenta, enquanto tentavam caminhar pacificamente de uma ponte até o Palácio Presidencial, né, fazendo esse protesto pelos seus direitos, né? E quais são esses direitos? Direito de trabalhar e direito de serem incluídas no governo. E aí a gente vai encontrar, no dia 7 de setembro, ainda recente também, quando é formado, então, o governo provisório, ele é formado com 0% de mulheres, né? Então, todos os primeiros nomes do governo provisório no Afeganistão, nenhuma mulher está entre os ministros. Então, já demonstra que uma forma diferente do que vinha acontecendo e já uma preocupação em relação a esta questão. E a gente vai encontrar ainda, né, a questão dos esportes. Mulheres no Afeganistão não poderão praticar esportes, diz o líder talibã. Segundo o líder cultural do Talibã, esporte feminino é algo inapropriado e eu achei muito curioso, desnecessário. Então, não é necessário. Para os homens é necessário, para as mulheres não seria necessário. E aí tem uma fala aqui que eu trouxe, entre aspas, né, em que ele diz, eu não acho que não será permitido às mulheres jogar criquete, porque não é necessário que as mulheres joguem. No criquete, elas podem estar em situações em que o rosto e o corpo delas não estejam cobertos, e o Islã não permite que elas sejam vistas desta forma, né? Então, já começam as restrições. Se não fosse a questão, ainda também, né, uma informação agora também bastante recente, diz que não, o próprio ministro, né, diz que não há como garantir se as mulheres poderão praticar algum esporte em público, né? Já foi liberado para os homens 400 esportes, mas para as mulheres, pelo menos em público, parece que não vai ser possível. Depois nós temos toda a questão da educação, né? Então nós já temos regras que já começaram a valer lá, e essas regras, então, o Talibã determinou que as mulheres podem, então, frequentar as escolas públicas, as escolas superiores, as universidades, mas
no entanto, elas vão ter que ter toda uma vestimenta aqui específica, né, exatamente essa vestimenta que cobre o rosto, deixando apenas os olhos à mostra. E as aulas não poderão ser mistas, segundo um decreto que foi publicado pelo novo regime. Então, todo desse mês ainda de setembro. Depois nós temos ainda a informação de que as mulheres que forem, né, inscritas nos estabelecimentos superiores, elas têm que sair, olha que interessante, da sala 5 minutos antes dos estudantes homens e aguardar numa sala de espera até que esses homens, então, deixem o local, e aí só depois que elas podem sair. Então, isso já é um decreto também que foi publicado pelo Ministério da Educação Superior. Depois, as universidades terão também que recrutar professoras para os estudantes, elas não podem assistir aula de homens, né, de professores, tem que ser mulheres, ou então tentar contratar professores idosos cuja moralidade tenha sido testada. Então, vejam, né, os detalhes todos em relação a este tema. Depois nós vamos encontrar ainda, dentro da questão da educação, toda uma preocupação que, conforme os especialistas, entendendo que a situação pode piorar, porque há toda uma informação no sentido de que essas novas regras de segregação, excluirão as mulheres da educação, porque as universidades não têm recursos para oferecer aulas separadas. Então, você tem que contratar, na verdade, 2 professores. Os professores para os homens e os professores para as mulheres. Isso vai dobrar, né, o custo e a necessidade de docentes capacitados e preparados para essas aulas. Depois o ministro negou essa possibilidade, diz que há professoras suficientes, e dizendo que nos lugares em que elas não estejam disponíveis, podem ser encontradas alternativas, como, por exemplo, aqui, professores podem ensinar do sexo masculino para as alunas atrás de uma cortina ou usar tecnologia, ensino à distância, né, em que você não tem contato direto corpo a corpo. E aí nós vamos encontrar também, né, outra novidade, é que não tem mais o Ministério dos Assuntos da Mulher, e ele é substituído, então, pelo Ministério da Virtude. Então, a gente já pode tentar imaginar, né, onde que isso quais as consequências de uma situação como esta. Vamos ter também uma informação aqui que eu acho bastante importante da gente colocar, que é essa questão da violência de gênero, né? A Fabiana falava sobre isso, e a gente pode trazer, na verdade, muitos conceitos sobre a violência de gênero, mas eu vou me permitir colocar aqui uma forma da gente compreender, uma compreensão da violência de gênero. E essa compreensão, ela passa por 2 momentos, por duas percepções. Uma primeira percepção é de que as mulheres podem ser vítimas de todo tipo de violência sofrida pelos homens. Então, todo tipo de violência que um homem sofre, uma mulher também pode sofrer. Então, se a gente pensar, né, o catálogo do Código Penal, lá dos crimes, todos os crimes do artigo 121 até o último artigo que os homens podem ser vítimas, as mulheres também podem ser vítimas do mesmo jeito. O que a gente tem que compreender na segunda fala, na segunda perspectiva, é que o inverso não é verdadeiro, significando dizer que nós vamos encontrar tipos de violência que são dirigidas só contra as mulheres, ou tipos de violência que são dirigidos principalmente contra as mulheres. Então, se a gente está numa situação como essa, que essa violência só atinge mulheres, só podemos ter vítimas do sexo feminino, ou do gênero feminino, e nós temos uma situação que muito mais mulheres são vítimas do que homens, nós temos violência de gênero, e é onde que a gente vai encontrar aqui, né, só nessa minha fala que eu passei até agora, uma série, então, de violências de gênero, né, e essa é uma preocupação muito grande em relação às mulheres no Afeganistão. Aí, quando a gente vai, né, e a Fabiana falou sobre esse tema do visto humanitário, há toda uma preocupação e houve toda uma movimentação da ABMCJ, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Fabiana é a presidenta em São Paulo, eu sou vice-presidenta nacional, e a ABMCJ, então, por pertencer a uma federação, na verdade, da mesma forma como a gente tem aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, nós vamos ter também a Associação, por exemplo, Argentina de Mulheres de Carreira Jurídica, nós temos a Associação Portuguesa, nós temos a Associação Francesa, e nós temos também, não no Afeganistão, mas nós temos a associação no Paquistão. Então, a Associação das Mulheres, né, de Carreira Jurídica do Paquistão, ela foi acionada e se verificou, então,
efetivamente, essa preocupação com as juízas do Afeganistão. Além disso, também entrou nesse cenário um órgão que é das juízas internacionais, né? É um órgão, então, internacional formado por juízas do mundo inteiro, que também acionaram, então, os seus contatos, e a partir daí se começou a perceber essa situação das 270 juízas do Afeganistão, que estavam, né, muitas delas já com juradas de morte, com perspectiva de morte, e houve toda uma movimentação, então, entendendo que elas estavam em risco, né, por desempenhar as suas funções, e mais do que isso, por terem julgado e condenado membros do regime que retomou o controle do país. Então, imagina só a situação dessas mulheres. E aí houve, então, esse apelo da União Internacional de Magistrados, junto com a União das Magistradas, né, e toda uma preocupação em relação a isso. E aí, dentro dessa perspectiva, depois de reuniões, inclusive eu participei também de reuniões, houve toda uma movimentação aqui no Brasil que envolveu o Conselho Nacional de Justiça, e o ministro, então, Luiz Fux, anunciou agora no final do mês passado, dia 31 de agosto, um ofício, que enviou um ofício ao ministro das Relações Exteriores para que convidasse, então, as juízas afegãs que obtiverem o asilo político no Brasil e que não estão se sentindo seguras no seu país, que elas possam vir exercer a sua profissão aqui no nosso país e continuar trabalhando na magistratura por meio de um programa que é muito interessante, um programa que se chama Visão Global do Poder Judiciário, né? E ele foi instituído agora neste ano de 2021 pela resolução de número 411. Então, é um programa que juízes e juízas, né, magistrados e magistradas de outros países podem prestar seu trabalho aqui no Brasil. Essa proposta está alinhada ao trabalho desenvolvido pelo Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, que também é coordenado pelo ministro Fux, que manifestou preocupação com a segurança das juízas após a ascensão do Talibã ao poder no Afeganistão. E dentro dessa perspectiva toda, né, então, o que a gente vai encontrar? O ofício vai dizer que a notícia de que as aludidas magistradas teriam recebido toda sorte de ameaça, inclusive de morte, em virtude de decisões anteriormente proferidas. E aí vem todo esse programa, então, Visão Global do Poder Judiciário, em que magistrados e magistradas de outros países podem exercer serviços voluntários no Brasil, visando a cooperação internacional e o estímulo à troca de informações. Então, é um programa, né, que tem exatamente essa ideia de troca de informações para que a gente ganhe com conhecimento alheio e também os juízes e juízas de outros países ganhem com conhecimento em relação à justiça brasileira, né, ao funcionamento da justiça brasileira. Dentro dessa perspectiva, e aí então a gente caminha, né, entendendo um pouquinho do como que está a situação hoje do Afeganistão em relação às mulheres, pelo menos o que está sendo noticiado, porque isso aqui são as coisas que estão sendo noticiadas, temos também essa grande questão que é trabalhar o feminismo e religião. E dentro dessa perspectiva de trabalhar feminismo e religião, algo que é muito importante é a gente pensar exatamente a partir dessa ideia, né, a advertência da síndrome do Salvador. E aí, conectando com as falas anteriores, eu trouxe essa fala de uma paquistanesa, mas ela está agora nos Estados Unidos, já faz algum tempo, ela é antropóloga, e ela traz toda uma informação exatamente em relação às culturas, né? E ela diz o seguinte: é profundamente problemático construir a mulher afegã como alguém que precisa de salvação. Precisamos urgentemente compreender as diferenças entre todas as mulheres do mundo, e para isso, para além do entendimento político-social, é necessário aflorar o conhecimento cultural. E aqui eu acho importante, um momento que a gente pode parar para pensar um pouquinho, é exatamente o que é cultura e o que é submissão de mulheres. Eu acho que a gente tem que ter sempre um lema, né, ou pelo menos um farol, que é exatamente a questão da dignidade da pessoa humana, e é muito difícil, né, eu me lembro que quando eu fiz a minha tese de doutorado na PUC de São Paulo e defendi no ano de 2000, para mim o tema mais difícil que eu coloquei dentro da minha tese, que eu tive que discutir e me posicionar, foi a circuncisão feminina, até o momento que eu pensei, calma lá, é a questão de dignidade da pessoa humana, mas mais do que isso, é a gente compreender o que está por trás da tradição, por que existe a circuncisão feminina, e se eu tenho um motivo ali que não
que não está em desacordo com a dignidade da pessoa humana, da mulher, eu ainda posso aceitar essa tradição. Mas se é uma tradição que vem exatamente para oprimir, para discriminar, para trazer opressão às mulheres, como é que a gente pode entender isso? A gente tem que trabalhar com todas as ferramentas e com todo o cuidado, efetivamente, para não entendermos que nós somos a salvação do mundo, mas me parece que, efetivamente, nós temos que trazer isso à tona e à discussão e não simplesmente trabalhar numa perspectiva de aceitar as coisas como estão. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria fazer o convite aqui também, porque a gente trabalha muito essa questão da diversidade de mulheres, professora Silvia Pimentel e eu, nesse livro do feminismo, né? Porque a grande questão é essa, é a gente entender que tem mulheres de várias tradições, de várias formas, de várias perspectivas, de vários momentos, e a gente tem que aceitar e a gente tem que também lidar com isso. E essa é uma questão importante para a gente trabalhar, e professora Silvia Pimentel e eu tivemos essa preocupação de trazermos isso dentro dessa obra Feminismo, e eu queria trazer aqui, então, quem tem interesse de trabalhar esse tema e tal, vem aqui também, vou colocar aqui, Cristiane, um desconto de 10% desta obra, né, que colocando Alice 10, né, nessa obra Feminismo, ou qualquer outra da coleção Leituras Críticas Importam, teria, então, 10% com o cupom Alice 10, da editora Matrioska. Bom, e aí, voltando aqui, para a gente já ir para as nossas reflexões finais, o que a gente pode fazer, né? Não reduzir a cultura muçulmana e islâmica a meras opressões contra mulheres. Além disso, é necessário respeitar a diferença cultural e os processos históricos distintos que as mulheres são sujeitas. Agora, respeitar não significa que a gente vai aceitar, não significa que a gente não possa, de fato, buscar outras opções, outras percepções. E o apoio, a autonomia e o protagonismo das mulheres do Afegão, essencial. Elas, a partir de suas vivências, têm total capacidade para construir um novo mundo por meio da luta e do movimento político. Agora, claro, tomando muito cuidado, porque esta fala, ela funciona para determinadas camadas das mulheres, porque tem algumas camadas das mulheres, e isso a professora Maristela trouxe de uma forma impressionantemente correta e bem colocada, não consegue nem entender a opressão que vive, não consegue nem sequer entender a falta de dignidade que é dirigida contra ela, e com isso, elas nunca vão ter a capacidade, a possibilidade de se insurgir, mas a gente tem que colocar as ferramentas para essas mulheres, a questão que a gente sempre coloca do empoderamento, é dar condições para aquela pessoa, para que ela consiga sair da sua situação, né? Então, essas condições que têm que ser dadas, por isso que não é possível que as mulheres não possam ter acesso ao emprego, não é possível que as mulheres não possam ter acesso à educação, e aí, muito importante na fala da professora Maristela também, a questão da educação, não é possível que as mulheres não possam ascender a cargos de poder, não é possível que as mulheres não possam ter acesso à política, porque senão jamais essa possibilidade seria dada a essas mulheres, né, sem esse ferramental todo que eu mencionei anteriormente. E aí, nessa perspectiva, também, voltando para a questão das roupas, né, existe, inclusive, foi lançada agora uma hashtag, não mexa nas minhas roupas, né, não mexa nas minhas roupas, é uma hashtag que foi criada agora recentemente. E dentro dessa perspectiva toda, com toda essa complexidade que o tema coloca, né, e para mim a complexidade maior é exatamente trabalhar o âmbito da antropologia, da psicanálise, como a professora Maristela colocou, tantas questões tão relevantes, eu tomei nota aqui de muita coisa, aprendi muito hoje, nessa noite, mas é exatamente a questão da antropologia, que é a disciplina dedicada a entender a diferença cultural e como lidar com ela, porque o que a gente não pode é atropelar, mas a gente tem que saber como lidar com essas diferenças culturais, mas de qualquer forma, né, como eu disse, existe um limite, e essa que é a questão mais difícil da gente saber até que ponto nós estamos aceitando as culturas diversas, ou até que ponto nós estamos colocando e impondo a nossa cultura, mas aí eu volto, né, e a gente precisa entender as culturas,
mas toda cultura que ela for baseada numa situação de opressão, como é, por exemplo, a circuncisão feminina, que é exatamente para as mulheres não terem prazer no ato sexual, não me parece que em lugar nenhum, nem no Ocidente, nem no Oriente, em lugar nenhum, se possa tolerar isso. E aí, para eu finalizar essa questão, eu trago uma outra questão cultural também, que hoje já está muito diminuta, que é a questão do enfaixamento dos pés das chinesas, né? Que era uma prática milenar, durante muito tempo, durante milênios, se enfaixou os pés da chinesa. E, de novo, por que se enfaixava os pés da chinesa? E o motivo que fazia com que se enfaixasse os pés da chinesa é o motivo que a gente não pode aceitar. E aí é que vem esse tema. E temos, então, para finalizar, um autor, que é um autor Appiah, ele traz, então, um estudo, e ele fez um estudo de grandes revoluções culturais, coisas que milenarmente eram feitas de uma forma, e eis que, de repente, elas deixaram de acontecer. E ele vai estudar essas grandes revoluções culturais, e o livro dele se chama O Código de Ética, o Código de Honra, o livro do Appiah. E Appiah, então, depois de ele estudar muito, e vendo se tem alguma coisa em comum entre essas culturas que de repente mudaram, como por exemplo ele fala dos pés da chinesa, ele traz esse estudo dos pés da chinesa, ele traz um estudo também do duelo, né, que era muito comum duelo, as pessoas resolviam os problemas com duelo, não existe mais, salvo exceções, claro. Ele trabalha também a questão dos crimes de honra, né, principalmente quando mulheres traíam os homens poderem matar por conta disso. Vamos só lembrar que no Brasil isso só foi declarado inconstitucional agora em março deste ano, né, Fabiana? Só em março deste ano que o Supremo Tribunal Federal declarou que é inconstitucional a tese da ilegítima defesa da honra, porque eu não consigo chamar de legítima defesa da honra, ilegítima defesa da honra. E ele analisa, então, essas revoluções culturais e ele vai querer saber, tem alguma coisa em comum para fazer com que, de repente, essas revoluções culturais deixassem de existir? E depois de ele muito analisar, ele conclui que sim, teve um denominador comum em todas essas mudanças culturais milenares. E ele vai dizer que esse denominador comum, na verdade, é um estado psicológico que a gente tem e que faz com que a gente consiga mudar o nosso comportamento e também é o mesmo efeito na mudança coletiva. E esse sentimento que ele traz para nós é o sentimento de vergonha. Somente quando a gente tem vergonha do que acontece na nossa vida, o que acontece na nossa coletividade, é que a gente se determina e consegue efetivamente mudar. E eu tenho muita vergonha do quadro de violência que nós temos no Brasil, o quadro de violência que tem no Paquistão. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, né, dados tirados de mortes reais de mulheres, né, de mulheres que tombaram, mulheres que estão sepultadas, então é um dado muito objetivo, e a gente tem vergonha dessa situação, e portanto eu preciso que mais gente se envergonhe e que todos nós realmente nos envergonhemos dessa situação do Paquistão em relação às mulheres e a situação das mulheres brasileiras também, para que a gente possa, de fato, mudar essa situação e não precisar demorar tanto tempo, esperar 135 anos para que a gente possa ter uma real mudança e uma real igualdade entre homens e mulheres, né? Então, obrigada, Cristiane, obrigada por todos vocês que estão aqui com a gente. Parabéns, professora Fabiana, professora Maristela, aprendi muito com vocês. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada, professora Alice, foi incrível as suas colocações. Importante ressaltar essa questão do direito internacional, essa parceria que a gente tem aí com a questão das juízas, né, que o ministro Fux fez esse ofício. Isso é bastante importante, bastante relevante. Eu queria reforçar, na verdade, o livro que a professora Alice falou. Eu conheço a coleção, Leituras Críticas Importam, são todos os volumes, eles são exemplares, eu acho que vale a pena a leitura. Tem o livro do professor Júlio Lancelotti, Torrente Ancestral da Juliana, Neocolonialismo, do professor Álvaro, LGBTI,
QI da professora Mariana, inclusive, aqui gostaria de avisar a todos, a professora Mariana estaria conosco, ela não pôde estar por uma questão de saúde, desejamos aí que ela melhore, e não haverá em breve haverá outra oportunidade, ela estará conosco, então vale a leitura, eu acho que é muito importante, como a professora Maristela disse, o caminho para que a gente faça essa mudança é educação, não tem como a gente permear qualquer modificação, qualquer mudança que não seja pela própria educação. Antes de eu encerrar e dar a palavra final para cada uma de vocês, eu vou informar aqui quais foram os contemplados com as bolsas. Então, como prometemos, a gente sorteou 3 bolsas da pós-graduação. Então, essas pessoas que eu vou falar agora poderão entrar em contato com a nossa equipe a partir de amanhã e terão desconto de 60% na pós-direito das mulheres. Vamos aos nomes. Natália Correia, cantalista. Luana de Araújo Ramos, Lorena Chamoni Vita. Vocês foram contempladas com a bolsa da pós-direito das mulheres. Incrível a pós, como a professora Alice bem colocou, vale a pena o estudo, porque debruçamos sobre todos os temas, o enfrentamento da mulher dentro da temática da família, na política e tantos outros temas. E uma bolsa de 100%, na verdade, para o curso de Maria da Penha, são 3 bolsas, e os contemplados foram Luana Salazar, Giovana Dididio Siqueira Ferreira e Sabrina Donati. Então, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe a partir de amanhã e se matricularem para estudar conosco aqui dentro do meu curso. Eu queria Só muito mulheres, agradecer. né? Só mulheres. Só mulheres, mulheres empoderadas. Eu gostaria de que a professora Fabiana falasse, fizesse as suas considerações finais. Por favor, Fabi. Muito obrigada, Cris, professora Alice, professora Maristela, que aula magistral da minha querida Alice, que é sempre um prazer ouvir. A professora Maristela, primeira vez que estamos juntas, mas já amei muito, me apaixonei pela exposição da professora, as colocações e as mediações aí da Cris também foram perfeitas. Agradeço aos nossos alunos pelos elogios aqui, eu gosto de acompanhar pelo YouTube para ver qual é a opinião, se tem alguma crítica, e tem uma das alunas que perguntou, eu quero muito trabalhar com direitos humanos das mulheres. Então, estude, vá atrás, se empodere, compre esses livros, leia o que a professora Maristela escreveu. Há as ONGs, a iniciativa pública, se quiser nos siga também na BMCJ São Paulo, na BMCJ Nacional. Então, muito obrigada, parabéns para o meu curso, esse é um debate bastante importante, bastante rico, eu gostei muito, tenho certeza que os nossos alunos e alunas também. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, Fabi, professora Maristela, muito obrigada também por agradecer o nosso debate, é uma honra tê-la conosco mais uma vez aqui, pela primeira vez conosco. Eu que agradeço o convite, foi muito honroso para mim vocês terem lembrado do meu nome no meu curso, agradeço aos colegas que também trabalharam nessa noite aqui conosco nesse painel, fico muito feliz de conhecê-las assim pessoalmente, ainda que de forma virtual. Eu diria, para concluir, que é tão importante esse tema das mulheres no Afeganistão, porque não se trata apenas de um direito a ser mulher, ao direito ao feminino, ao direito a esta roupa ou aquela, mas é uma questão de direito à sobrevida, porque nós sabemos que quando os americanos chegaram e derrubaram o Talibã em 2001 e assumiram o país, ainda que temporariamente, a estimativa de vida das mulheres no Afeganistão era de 57 anos. Então, imagina, 55, 57 anos era o tempo, mais ou menos, que as mulheres viviam até 20 anos atrás. Quando os Estados Unidos saíram agora, recentemente, do Afeganistão, a estimativa já era 67 anos. Então, ganharam bastante, quase uma década aí de vida das mulheres nos últimos 20 anos com a invasão americana. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando as mulheres voltam para casa, agora no regime do Talibã,
elas então deixam os seus cargos na iniciativa privada e na iniciativa pública e vão para casa, porque agora elas só podem exercer os direitos aqueles que dizem respeito estão condizentes com a lei islâmica na perspectiva dos membros do Talibã, elas perdem um direito fundamental, que é o direito à vida, à sobreexistência. Por quê? É o direito à vida, à sobrevivência? Porque não há mais mulheres médicas nos hospitais agora, nem enfermeiras, nem assistentes sociais, nem psicólogas, porque é um universo dos homens. E as mulheres, se sabe no Afeganistão, que assim como em outros lugares, mas nós estamos falando do Afeganistão, elas não podem ser tocadas por um outro homem. Então, se elas não podem ser tocadas, examinadas por um homem, elas não terão acesso à saúde, porque lá nos hospitais não há mulheres mais para examiná-las. Por isso, elas ganharam um maior tempo de vida, porque com mulheres nos hospitais, elas então iam aos hospitais, eram examinadas por mulheres e eram tratadas. Agora, esse tratamento, esse direito à vida, à sobrevivência, foi retirado delas imediatamente, porque elas não poderão mais ter acesso à saúde nos hospitais, nas enfermarias, nos ambulatórios. Evidentemente, elas vão recorrer a receitas da mãe, da avó, a infusões, enfim, a outras alternativas que decorrem do conhecimento tradicional, do conhecimento adquirido dessas famílias. Mas isso é muito importante a gente ter presente, que não se trata aqui apenas de falar de direito àquilo que nós estamos reivindicando aqui, a postos de trabalho, a igualdade. Ali nós estamos falando de algo muito mais importante e que vem antes de tudo, que é o direito de estar vivo, de ter saúde, de viver com dignidade. É disso que se trata agora no Afeganistão, e é por isso que se justifica esse encontro de hoje à noite, e é por isso que se justificam as preocupações internacionais com as mulheres do Talibã. É muito mais do que eu diria os direitos humanos, aqueles que a gente tem clamado, mas é o número 1, o de existir, o de permanecer aqui, né? E com saúde. Obrigada. Obrigada, professora Maristela. Professora Alice, para suas palavras finais, por favor. Nossa, a gente já estava assustado antes, agora com essa fala da professora Maristela, mais assustadora ainda, né? E eu pensei, professora Maristela, o quanto que isso também vai impactar nas mulheres gestantes, porque é também um acompanhamento gestante, o quanto isso vai impactar também em relação aos filhos, né? O quanto de crianças que podem nascer com problemas e tal, ou Sim. seja, é monstruoso esse problema, é monstruoso, sim. Vai impactando, é um detalhe, parece que a gente, né, mas parte daí tudo, ou seja, não poder mais ir no hospital. Uhum. Nossa, muito, muito triste. Eu estava analisando pela educação, que eu já estava achando dramático, imagina agora com essa parte da questão da saúde, né, realmente bem, bem dramático. E que essa situação toda do Afeganistão, que eu acho que a gente pode pensar, a própria Fabiana falou isso, né, que a gente pense não só, claro, na questão do que está acontecendo lá, mas que a gente também tome muito cuidado, e eu vou repetir aqui nessas minhas conclusões, Cristiane, porque que o Afeganistão de hoje não seja o Brasil de amanhã, né, porque o problema é exatamente esse, nós estamos acompanhando perante a BMCJ e outras instituições que eu faço parte, um retrocesso em relação aos direitos das mulheres, isso já está acontecendo, né, então não é uma coisa que pode vir a acontecer, já está em curso, e a gente está o tempo todo, né, eu faço parte, por exemplo, do consórcio da Lei Maria da Penha, um consórcio que foi exatamente o consórcio que elaborou a Lei Maria da Penha, na época, considerada, então, uma das 3 mais avançadas do mundo, e hoje, o que a gente mais se depara de tempo, não é para construir, para fazer projetos novos, para pensar em melhorias, o que a gente mais consome no nosso tempo é evitar o retrocesso. Então, olha que coisa mais impactante, né, no lugar da gente estar pensando em progredir, a gente está desejando que as coisas continuem como estão, e a gente vai ver agora, por exemplo, a mesma discussão feita no novo Código Eleitoral. O novo Código Eleitoral não está bom para as mulheres, não, e a gente já está começando a pensar que o melhor é não mexer, como está hoje, pode ser melhor do que o que pode vir amanhã com o novo Código Eleitoral, porque já trabalhou questões
que a gente já tinha avançado e tudo indica que nós vamos regredir com isso. Claro que essa discussão foi aprovada agora na Câmara dos Deputados, vai ser feita toda uma discussão no Senado, mas pode tudo acontecer em toque de caixa, porque se não for aprovado até agora, antes do dia 1º de novembro, até dia 1º de novembro, não vale para as próximas eleições. Então a gente está vendo as movimentações acontecendo e já estou acompanhando isso, já estou dizendo para vocês que, em termos políticos, se passar o Código Eleitoral da forma como ele está hoje, já vai ser um momento de retrocesso para as mulheres. Mas, enfim, vamos ficar atentas, né? Que bom que o meu curso teve essa preocupação. Cristiane, parabéns, Marco Antônio, todo o pessoal do meu curso, né? Uma saudade muito grande de vocês, de estar aí gravando as aulas presencialmente, né, Fabi? Naquele clima tão gostoso, e cafezinho, e todo mundo tratando a gente super bem, como sempre. Mando um beijo para todo mundo aí, uma saudade de todos, e estamos aí à disposição, quando precisar da gente, é só chamar, tá? Obrigada a todos. Obrigada, professora Alice, que logo já tenhamos esse contato novamente, físico, e fica o convite à professora Maristela para também conhecer as instalações do meu curso. Vai ser uma honra tê-la conosco e nossa pós também. Bom, agradeço a todos. Os nomes dos contemplados pela Bolsa também estão no chat do YouTube. É uma honra ter cada um de vocês conosco. Nos vemos nos próximos congressos. Boa noite a todos. Obrigada, professora. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau.